está no ar o Arenales Homeocast, trazendo assunto sempre com toque de homeopatia. Hoje o assunto é sobre coração dos pets, né? Cuidando do coração dos pets. No estúdio, doutora Maria do Carmo Arenales, bem-vinda. Que bom estar aqui com você, Suelen, novamente. Agradeço o convite. Nós que agradecemos e hoje nós temos um convidado, o doutor Yudney Mota, Olá. médico veterinário, doutor em clínica veterinária pela Unesp de Botucatu. Isso, onde eu fiz meu doutorado, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. E o doutor também uma é honra. sócio proprietário da ACOR, Centro de Isso, Diagnóstico É Veterinário. isso. Aqui em Prudente, né, a gente tem um centro de diagnóstico, que é a CORE, né? E que a gente faz vários tipos de diagnóstico, né? Desde exame de sangue até a tomografia, né? Então a gente viaja em todos os diagnósticos da clínica médica de pequenos animais, Então é né? um polo na região de Presidente Isso, Prudente. Então, que tal se a gente colocasse o telefone da Core, isso, vamos colocar. as redes sociais, enfim, o que for importante para o Isso, é muito público. importante Porque porque a Prudente gente, é um um centro polo, regional, né? um E a polo gente não regional. atende só Prudente mesmo, né? A gente atende até a região e a gente tem até de fora da região de Prudente, até do Brasil inteiro, porque a gente faz telemedicina, né? Então até de Sim, agora é radiologia, permitido, isso é tão bom, Doutora ajuda também faz muito. telemedicina Ajuda nas muito. consultas então assim, a gente faz homeopáticas. alguns diagnósticos, assim, né? Teleradiologia, o eletrocardiograma também, a gente faz laudo à distância. Então até do Brasil inteiro e até Paraguai, algumas regiões países mais próximos aqui acabam mandando pra E você gente. trabalha então concomitante com outros veterinários, inclusive. Aí a gente tem, sou eu e mais 4 veterinários lá, que trabalham dentro do meu centro, né? Diagnóstico. E aí cada um na sua área, e dentro desse centro diagnóstico, minha área é cardiologia, né? Então, assim, me especializei, né, durante a pós-graduação toda, né, para trabalhar com cardio. Então, esse aí E que é o você meu faz forte. clínica também? Não, só cardio mesmo, né? Então, assim, clínica de cardio, né? As outras clínicas não. A gente lá recebe pacientes encaminhados dos outros colegas para fazer exame, diagnóstico, e algumas vezes eles mandam para a gente fazer o tratamento também, né? Mas aí é casos esporádicos. A gente Entendi. trabalha principalmente com diagnóstico e às vezes um pouco da clínica da cardiologia, né? Mas fora isso, a gente só trabalha terceirizado mesmo para outros colegas. E tomografia é um avanço, né, doutor? Então, hoje em Prudente, a único que está fazendo, né, realizando o exame mesmo é a gente, na região toda, né? Cabe a gente Acredito. Então, fazer um podcast falar sobre isso diagnóstico seria veterinário. legal, Em né? Já está breve, convidado. Muito obrigado. Quem sabe, né, Tá gente? em bom? breve. Eu aceito, viu? É importantíssimo, ajuda na clínica, Doutores, fundamental. agora eu vou colocar um assunto aqui nessa mesa. Como anda o coração dos nossos pets? Pois é, anda, bate. É Então, melhor bater do que apanhar, concorda? concordo, né? Então, as pessoas estão mais preocupadas com seus pets, né? É isso que eu ia E aí a gente perguntar. tem o diagnóstico agora, mais diagnóstico do que a gente tinha antigamente. Mas não quer dizer que antigamente não tinha, talvez, né? Talvez não tinha aí os diagnósticos. E também por eles estão vivendo mais, então começam a apresentar sinais clínicos, né? Mais longo, por mais tempo, então o proprietário acaba se preocupando e levando para um diagnóstico e tratamento. Você acha que antigamente o tutor só levava a hora que viu o animal passando mal? Ou era É, detectado já nas então, consultas? antigamente a gente tinha, qual que era o problema, né? A gente não tinha tanto diagnóstico fácil, Era o né? eletro, né? No máximo No que máximo tinha. era um eletro, né? E aí às vezes o eletro também não era feito em qualquer local, e a gente até não tinha muita informação sobre o eletro, né? Então assim, para você ver, ainda hoje sai muito estudo, né, para tentar diferenciar um pouco do que é humano do que é veterinário. Antigamente, quando me formei, a gente usava muito os termos humanos, né, dentro da veterinária. Não quer dizer que muda muita coisa, né? Mas a gente tem que entender para nossa espécie, né? O que que é normal para nossa espécie, né? Diferente do ser E humano. a raça do cachorro, porque tem vários portes, a dinâmica Isso. dos portes é Tam- completamente Também é diferente, né? Você diferente, pega um porte pequeno, a frequência cardíaca desse porte pequeno super é agitado, totalmente diferente diferente do que do. você pega um É, dog alemão, né? Um mastiff, raças aí gigantes. Então, assim, tem que levar um isso em São consideração, Bernardo né? que o povo tem dentro do E, é, apartamento. e aí eu lembro sempre, assim, que a gente sempre falava pra todo mundo que o cão pequeno não é um gato, né? O gato não é um cão pequeno, desculpa. O gato não é um cão pequeno, porque aí já tem a diferença das espécies também, né? Então, assim, o gato é totalmente diferente do cão. Então, a gente não pode levar tudo que a gente vê no cão pro gato.
né? E vice-versa. Né? Até as doenças cardíacas são diferentes, né? Então vamos começar pelas doenças cardíacas do felino. Vamos. Tem encontrado muito? Tem. O felino, assim, a nossa região é um pouco ainda muito cão, né? Eu acredito que aqui em Prudente ainda o pessoal cria muito cão e tem bastante gatos também, só que não tem não entendem muito da espécie em si, do felino, né? Eles criam mais como antigamente criava ainda, né, os gatos. Solto. Solto. Às vezes em casa, mas não tem aquela atenção para os sinais clínicos, né? Mas isso está melhorando, né? A gente observa que tem bastantes tutores preocupados, já que Não tem um criam olhar felino no no felino. felino, né? Então tem aquele olhar do cão, do animal ali, do pet, né? Então a gente já observa. Então o diagnóstico nos gatos é um pouco mais desafiador. Por quê? Porque os proprietários não levam muito para diagnóstico, né? O gato, ele demora mais para apresentar sinal clínico. Às vezes a gente nem observa sinal clínico no gato e é a morte súbita, né? Ah, encontrei ele, estava morto em casa, né? Mas ele podia já ter um problema no coração, né? Mas como o gato ele é mais quieto, dorme mais o tempo todo. Então as pessoas acham, ah, envelheceu, tá dormindo mais, né? Não tem nenhum problema. E na verdade já vai ver que já tá com um problema no coração ou outros problemas, né? Como o foco hoje é do coração, né? Então vou focar aí. Mas assim, aí pode estar com um problema no Aí vem coração. associado coração e outros. E aí pode ter outras Não do comorbidades. coração vem sozinho, É, né? e aí tem outras comorbidades e aí acaba vindo a óbito, né? E o primeiro sinal clínico que o proprietário conseguiu ver foi que o gatinho morreu, né? E isso já não Não adianta funciona mais. muito. Aí não tem mais o E que não fazer. sabe do que morreu, né? Fica Então não aquela sabe o que dúvida, morreu. né? Então, assim, o diagnóstico nos gatos ainda é muito desafiador. Incipiente, né? E é muito pouco gato que a gente atende. Eu faço clínica em São Paulo, Uhum. faço há 45 anos, me formei em 80, e eu atendo muito felino, muito. Talvez pela dificuldade, porque eu sou exclusivamente homeopata. Uhum. E aí o que acontece? Você tratar com alopatia é complicado, porque você erra um pouquinho a dose, você entra realmente assim, você tem um risco de intoxicação. E tratar um felino com produto químico Isso. é complicadíssimo você medicá-lo. Com homeopáticos é muito simples, né? Eles aceitam, é extremamente palatável. E aí o que acontece? Sintomas clínicos importantes mesmo, eu peguei 2 casos, 2 cardíacos, nós estamos falando do gato Do gato. felino, Cardiopata, né? cardiopata, 2 casos, que realmente resultaram em óbito, porque quando chegou também para mim já estavam, Gravíssimo. já tinham passado pelo umbral da morte, aí quando passa, passa mesmo. Mas a gente conseguiu qualidade de vida, enfim, um pouco de sobrevida. Mas como a gente trata o todo, né? O todo, o coração realmente não é o nosso foco. E a gente não tem observado essas mortes súbitas que a gente observa aqui em região como o Presidente Prudente, que a gente está se referindo. Que os gatos têm outro tipo de vida, eu acho que recebem venenos, por exemplo, porque a primeira coisa que eu tiro é o veneno. Isso. Ou não recebe veneno desde o bebezinho. É que aqui é um pouco diferente, assim, né? Eu acho que culturalmente São Paulo já está um pouco mais evoluído em relação, não evoluído, mas em relação ao tratamento dos pets, porque mora a maioria em apartamento. É né? uma outra visão, Outra né? visão, né? E aqui em Prudente ainda, a gente ainda tem casa, né? Pet que fica na casa e fica livre na rua, né? E aí tem exposição a veneno, exposição à alimentação, né? E se vai tomar, por exemplo, Contaminada. se vai tomar um medicamento para pulga, você sabe muito bem a origem deles. Então isso vai levando a agravantes, Isso. aí vem insuficiência renal e nunca nada está sozinho no organismo. Então aí acaba encontrando e o último órgão que para É o coração, né? aí sempre Vai é parando ele. e o coração Sempre é ele, parou, né? aí não tem mais jeito, né? É ele. É por causa dele. Então, aí eu sempre falo assim, né? E
é uma coisa interessante, né? Que a gente pode até discutir isso depois. Mas ele sempre fala assim, ah, morreu de infarto, né? Porque tudo morre de infarto, né? Parou, ou para, né? Que a pessoa tenta trazer da medicina humana para veterinária. Ah, ele estava bem, morreu. Não é Aí infartou. bem Isso, né? Aí isso que eu ia assim. falar, né? Não é o infarto, não existe nos Nos cães, né? E nos pets, gatos também. Né? Não não é existe bem assim. mas Vamos as pessoas guardar as normalmente, isso, proporções. as pessoas normalmente falam, ah, o que aconteceu? Morreu de infarto, ou parada cardíaca, né? Realmente, parou o coração, né? Mas Porque não é é, o último não é por órgão que causa disso, para. aí é o coração, né? Com certeza morreu porque parou o coração, mas principalmente cão, assim, né? E gato só pra... Não tem infarto, né? Não tem infarto agudo do miocárdio, igual o ser humano, né? É. Pode ter algumas hipóteses, Acho mas importante a por gente falar doenças. sobre isso nesse Porque é uma coisa podcast. muito que eles perguntam bastante, sabe? Ah, É. meu cão infartou, ele tá tendo Então vamos agora infarto. para o cão. Vamos pro cão, doutora. Vamos falar do cão, porque o gato realmente é uma conversa Não, mas eu acho que mais até curta, isso, é mas uma até casuística em cidades do interior, aham, diferente do que acontece do nas capitais, porque eu falei de animais que são exclusivamente homeopatizados por isso, longa data, é bem às vezes diferente. desde a infância, os felinos, né? É. Que eu disse. Aqui a Então gente vamos para o precisa, cão. sabe, essa cultura A gente olha o todo, que a senhora cuidamos do falou, todo. da homeopatia, é muito importante assim mesmo, sabe? Porque, né, não é que a gente fala, não adianta que você não vai chegar lá o animal com edema e você vai querer fazer com uma homeopatia para tirar o edema. Não, tem que ser coadjuvante, tem que tratar desde o começo do diagnóstico, né, para ir melhorando, não é verdade? Então, Tem que assim, ir para um centro de isso, diagnóstico, diagnóstico, pegar referência. toda a capivara de todas as Isso, zoologias, não patologias, é que hoje a assim, gente tem né? recurso, quando eu me formei não Não tinha tinha. isso aí. Então é muito importante a senhora, essa visão assim que da medicina, né? Para evitar que chegue lá, né, com edema pulmonar, né? A gente tem que ir tratando para Meu evitar o edema final. pulmonar humano, É, agudo, desculpa, é, agudo é morrer afogado então, no seco, né? então, é igual do cães do gato. E o gato, até acho interessante, só para a gente, antes de mudar, eu acho que a gente precisa falar, assim, tentar trazer mais informação do pessoal aqui na nossa região sobre os diagnósticos nos gatos, né? Porque, como eu falei, às vezes passa despercebido. É muito comum um gato ter hipertensão arterial, sabe? E isso leva a uma doença renal, mas não passa às vezes. Então, às vezes, o animal muito estressado, né? Então, a gente sabe que tem produtos homeopáticos já para estresse, né? Estresse. Eu uso bastante, né? Porque evita, né, que o animal seja estressado, né? Então, a liberação de muito tempo de cortisol, a gente sabe que isso daí vai acabar causando problema. Então, eu acho bem interessante. Então, de uma forma secundária, você chega lá. E aí, mas assim, se a gente não tiver o diagnóstico também, não adianta muito, entendeu? Então, assim, a gente precisa que os tutores, eles tenham, né, de trazer um Consciência. check-up anual, né? Porque existem doenças cardíacas Pelo menos um check-up anual. anual. É. Porque é como Isso se nos se o bichinho fosse ao veterinário nós 7. fôssemos a cada 3, 4 Então, anos. é muito tempo, né? É, E aí a gente fala, depois dos 7 anos tem que ser semestral, né? Por quê? Porque um ano, é igual a doutora falou, um ano já é muito tempo, né? E aí, aferir a pressão arterial, né? Fazer um ecocardiograma. eu tenho cá minhas cautelas com aferir a pressão arterial. Se Existe. gente Tá vai alterado? aferir, dá alterado, né, que É. é a hipertensão do jaleco branco, Isso, a síndrome de jaleco branco, né? imagina nos animais, nos pets que não estão entendendo nem por que foram retirados de casa, jogados naquele Isso. ambiente, com aqueles odores horrorosos contidos. Mas Então, aí que eu explica para Isso, aí porque isso nós que eu acho importante, doutora, esses fazer para valores. quem é especializado em cardiologia, sabe? Por quê? Porque Você sabe fazer a leitura. porque sabe fazer a leitura, porque é o que a doutora falou, você tem que ver como que o animal está estressado, né? Normalmente, quando o animal ele tem a pressão arterial alta por muito tempo, ele tem outros sinais clínicos, né? Então olhar o O todo, todo, não é como só nós aferir a pressão. homeopatas. Isso. Você não pode chegar lá. Muitos cães, gatos também, a gente afere a pressão, tá alta, mas a gente fala, meu, não tem por que tá alta. Né? Volta outro dia, né? Se for o caso, vamos na casa da pessoa a aferir a pressão, porque não pode estar alta, porque não tem outros Porque é um sinais aparelho clínicos. que pode se mover E aí, tranquilamente. isso, e aí, tipo, tem que ver o todo, né? Então, por isso que é importante a aferição de pressão arterial, porque entende de aferir a pressão arterial, para não acontecer igual a doutora falou. Porque senão acontece da síndrome de jaleco branco, por exemplo, né? Que a gente fala que os cães e os gatos têm também. Imagina, você colocar ele deitado, ou colocar ele numa sala, num ambiente com odores de outros animais,
né? Às vezes um cão latindo lá fora e o gato lá dentro, né? Não É, funciona, não né? funciona. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu falo da pressão, né? Mas e aí parece assim, só aferir pressão. Não, mas tem que olhar o contexto. Né? Ver se esse animal já não está evoluindo uma cardiopatia hipertrófica. Aí por isso que é importante o ecocardiograma nos felinos. Para ver parede, tamanho, espessura de parede, ver se está funcionando. Porque às vezes a gente começa a tratar antes para evitar que lá na frente precisem, né, tratamento mais agressivos, né? Então, E nem todo felino permite que você faça um eco, um eletro, é, né? aí às vezes a gente tem que usar até mesmo sedação, alguma coisa assim para Para fazer conseguir contenção, fazer. né? Porque senão, né, aí tem uns que são muito agressivos. Até a gente, a semana, sábado, né? Ou às vezes não são agressivos, mas não relaxam. Não relaxa. Mas quando não é agressivo, a gente vai com cuidado, com carinho, Na sabe? conversa. Na conversa para tentar, né? A gente coloca ambiente, tem aqueles feromônios, né? Então a gente vai tentando ali tranquilizar e a gente consegue fazer. Agora, quando é agressivo, já é um pouquinho mais complicado, A né? sedação Eu mesmo. não tava aí, mas final de semana, só que foi um de 6 meses, que deu um trabalho na clínica inteira, sabe? Parou o Parou andar. todo, porque assim, eles são bem agressivos. Aí ele era muito agressivo. Ela falou assim, se 6 meses ele era assim, doutor, imagina quando crescer, né? Eu falei, Existem gatos que então, têm na sua essência voltar ao felino primitivo. ainda mais quando são resgatados da rua, né? Que já um pouco mais adulto. Eles vêm com traumas e É, eles não se esquecem. É complicado. Doutores, deixa eu pegar um mas eu não gancho estou aí da. interrompendo, hein? Se Não, quiser vai ter voltar, Não, é, mas aqui eu é vou tudo voltar. junto e eu misturado. queria pegar um gancho aí Cachorro da com conversa, gato. porque às vezes a pessoa que está assistindo pode achar que o problema cardíaco está só no animal idoso, né? E Não, queria que vocês comentassem, né, que um animal jovem pode ser cardíaco também. Ele pode. pode vir com problemas Pode. já. Existe, a gente fala assim, duas classificações das doenças cardíacas, né? Aquelas congênitas, né, que já nasceram com eles. Aí, nesses casos, é aqueles pequenininhos, né, os filhotinhos, normalmente a gente diagnostica já nos primeiros meses de vida, né? Aí é muito osso, né? Aí, graças a Deus, existe algumas cirurgias já para esses pacientes, né? Quando tem alguma alteração congênita, não para todas, né? Infelizmente a gente não tem para todas ainda, mas algumas já começa a ter. Claro que aí também tem o custo, né, tudo mais, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas já tem algumas coisas. Mas aí já são doenças mais graves que prejudicam a qualidade de vida deles, se não for feita a cirurgia, né? Se não tiver um tratamento cirúrgico, já prejudica a vida dele. Provavelmente a sobrevida deles são bem menor, né? Então a gente chama doenças congênitas, né? Que eu sempre falo assim qual a gênese, né? Então veio na formação do cão ou do gato, ou de qualquer outra espécie, né? A gente tá falando do cão e do gato aqui, né? Porque é a minha rotina maior, mas qualquer outra espécie, né? Pode ter problema cardíaco também. E aí são as congênitas. E as outras são as adquiridas. São aquelas doenças que apresentam depois, assim, lá para os 7 anos, né? Claro que as adquiridas, elas podem vir até com 1 ano, né? A gente sabe que animais com sensibilidade ou com alterações, mutações genéticas, eles podem apresentar doenças adquiridas já com 1 aninho, né? Até às vezes com meses, mas sinais de Normalmente é quando fenótipos de doenças adquiridas. Mas os anos vão normalmente passando. é a partir O dos 7. canino, Isso, né? canino e o gato também, né? A partir dos 7 anos, né? Que a gente fala. Mas então, assim, por isso que eu sempre converso com os colegas e falo: ó, a primeira coisa é a auscultação na vacinação, né? Quando ele levar para tomar a primeira vacina, pega o esteto, ausculta bem, né? Porque a gente já pega essas A doenças. temperatura e a auscultação é básico, né? A gente É, tem que fazer. mas, doutor, infelizmente, a gente está vendo que pela pressa, pela correria do dia a dia, alguns pet shops, assim, que às vezes não tem veterinário, acaba vacinando e esquecendo essa parte de. Essa vacina é a premissa É, do veterinário, né? é. Vamos pular essa parte? Senão a gente entra em. Mas assim, Vamos isso daí entrar na ética aqui. muito importante, até para o tutor, né, que está escutando a gente, assistindo a gente, falar com o seu veterinário, né, para escutar, né, sempre estar ali escutando, aferindo a temperatura, né, porque isso é essencial, né. As doenças, enfim, infecciosas que levam à hipertermia, né. Então, Mas muito isso aí importante. não é só a premissa de Presidente Prudente, Prudente. não. Também lá. A Lá dengue também tem que também, tá? não pega nos animais, mas Mas lá tem bastante também. é, Aqui. e mata. Tá? Mas Vamos voltar ao pro bloco, né? podcast. Então, o que acontece? Aí o coraçãozinho começa a fazer. Isso. Aí é o soprinho, né? Que a gente
a gente ausculta, né? É. Às vezes eu falo assim, né, tem uma ventania, né? Começa com uma... Às vezes Mas é não é um ventania. sopro, é uma ventania, né, que tem lá dentro, né? Mas é... É o mais comum? A doença cardíaca que dá sopro é a mais comum, Sim. né? Mas tem as disritmias, Aí né? depois a gente tem, como a Problemas doutora falou, elétricos. né, algumas arritmias, a gente tem outras doenças que podem não dar um sopro tão aparente, né, que aí às vezes não evolui para um sopro, né, no primeiro momento, mas Você assim, não ausculta, isso, não né? ausculta, mas a maioria dos diagnósticos, né, e das doenças que a gente atende, são doenças que causam sopro, né, nos cães e nos gatos. Os gatos, como eu falei, às vezes ela demora para evoluir para um sopro, né, mas no final acaba tendo ainda uma insuficiência, uma estenose, e aí é o que causa o sopro, né. Então, assim, sempre. E aí, no caso, como a doutora falou, algumas arritmias não têm sopro, né? Aí é por causa da eletrofisiologia mesmo do coração. E às vezes essas doenças são às vezes mais E a graves. tosse no cão? Pode acontecer por uma alteração cardíaca, né? Mas normalmente a tosse no cão, né, é mais relacionada com o aumento do coração, né? E ela faz um desvio ali da traqueia, né? Do bronco principal esquerdo, né? Desviando a traqueia, né? Então, quando a gente tem um raio-x, a gente consegue ver melhor. Mas essa compressão do bronco principal esquerdo, ou até esse desvio mesmo da traqueia, que causa esse estímulo de tosse, principalmente, né? O repouso, Aí às vezes acontece no decúbito, né, quando eles vão deitar assim, porque aí tem o coração se mexe ali no tórax, né, e aí acaba apertando a traqueia, tá? Mas o edema pulmonar também pode dar tosse, né? É uma tosse um pouco diferente, uma tosse mais baixa. Mas a gente tem que lembrar também que nos cães, a gente está, principalmente nessas raças, né, Spitz, Isso aí é uma coisa X, que eu queria que você né? comentasse, questão de raças. Aí eles têm também alterações pulmonares, colapso de traqueia, né? E aí vem junto aí já com um problema cardíaco. Aí já aquela tosse já não sabe o que que é. Se é do colapso da traqueia, se é uma bronquite, uma broncomalácia, ou se é do problema cardíaco. E a gente fica naquele problema, né? Que tem que diagnosticar certinho e observar se essa tosse é por causa do problema cardíaco, né? Ou se é uma tosse mesmo por causa do problema pulmonar, né? e eu E tenho encontrado outro tipo de tosse, Qual? não relatado na literatura, não relatado por outros veterinários. Eu tenho encontrado e resolvido. É assim, o cão vem, passou já por um monte de veterinários, já foi em cardiologistas, ele não tem nenhum exame laboratorial, qualquer patologia, mas ele tosse muito. Mas ele não consegue encontrar nenhuma alteração. E aí, claro, pode rodar, acaba caindo na maré do carro. Aí a primeira coisa que eu faço é limpar esse organismo. Eu tiro os venenos. Carrapato, pulga, vermífugo. E conforme eu tiro, passa os meses, a tosse vai embora. Foi um, nem dois, nem três casos. A gente tem, Dúzias. tem coisa assim, como a senhora trabalha nessa área, a gente não consegue explicar o que que é, né? Mas a gente sabe que o organismo em si, ele às vezes inflama, né? Às vezes por medicações que a gente está tomando, né? Às vezes até por comida que a gente come, né? E a gente tem que tentar achar, né? Então, assim, não duvido, né? Acredito até bastante, né? Que tem algumas causas que a gente não vai explicar. Eu falo, tem cão ali que às vezes chega, nossa, é um sacrifício para tirar a tosse, porque a gente faz exame e tal, não dá nada. Faz outro exame, não dá nada. Então Faz outro pense exame, nisso. mas eu vou começar a pensar Pense nesses nisso. animais. Assim. Troca pelos homeopáticos, Aham. porque a gente tem medicamento eficiente para o controle do carrapato, da pulga, para verminose, né, sem resistência. E esses animais, mesmo aqui imprudente, viu? Andam aí pelo calçadão, andam pelas ruas e Não, e não assim, se infestam. Andam pelos pastos, né? Porque não tem muito a ver, mas eu vou contar uma. Eu acredito muito na homeopatia, porque uma vez a gente estava com um problema de carrapato no sítio, sabe? Lá no nosso sítio. E nada resolvia, assim. E a gente começou a usar a homeopatia
acabou com o problema, assim, dos bovinos, né? Não tem nada a ver com o nosso podcast, mas só para explicar. Não, E mas depois desse momento eu falei assim, meu, se o cão... Porque assim, às vezes tem um efeito placebo que eles falam, né? Mas eu falei, Placebo. se o bovino, que não tem efeito nenhum placebo, Que ele né? não Que ele sabe, né? sabe o que E está aí tá tomando recebendo. e funciona. Então eu uso alguns, às vezes, como eu falei para a Sueli, até para a senhora, mas aqueles para comportamento, tem outros, né? Que, Então tem que aumentar isso, minha esse gama lá tem que... renal. Isso, a gente vai, né? É. Mas é bom conhecer, porque eu acho que falta também conhecimento para nós, É, né? e a gente usar, né? Então, o renal, tem fatores tem o de linha. Pulcor, né? Que a gente Então. usa também. Excelente. É, Esse às me vezes- salva. Às vezes a gente fala assim, né, para aquele cãozinho que está em tratamento, né? A gente acaba passando também para evitar, né, para tosse, para melhorar também o Eu coração, deixo né? de eu escutar o sopro. Sabe aquilo? É melhor bate, mas não apanha? Então, olha, vamos continuar nessa. O bichinho morre, mas extremamente idoso. Sabe lá o que é isso? Isso é muito bom, né? Extremamente. Sabe quando tem que retirar a CNH? Ou já retirou? Lá pelos 18? Seis. Mais ou menos nessa idade, Olha que assim, a benção. turminha vai. Que benção, né? É. Não, a gente tem que sempre Com pensar. qualidade de vida. Isso que eu ia falar, sempre assim, viver com qualidade de vida, né? Isso Acho que que é o mais fundamental. importante, assim, né? Andando, é. negócio de cadeirinha de rodas não tá com nada. Não, sempre andar, né? Caminhando. Porque eu sempre sua brinco que o instinto do cão é independência. isso, né? Do cão e do gato. Ele tem que, né, andar, tipo, ter a independência dele, fazer cocô, ver sozinho e comer. Se perde essas funções, não Porque tem eles mais não instinto, entendem. né? Não tem, que é do animal, né? O que faz. Mas é isso. Pessoal, e esses Agora- animais aí vão chegar na clínica com quais sinais, quais sintomas? Aí tem a diferença, né, do É, cão, que aí a gente tem algumas diferenças, né? No cão, normalmente, no cão e também no gato, né, da mais comum de chegar é por falta de ar mesmo, né? Com edema pulmonar, igual a doutora falou, fica um pouco sufocante, né? Cansaço? Então, eles não falam para nós, mas eles falariam que estão se sentindo afogados. Mas a gente Né? tem que fazer a leitura, Isso, né? né? Aí então eles não falam, mas se falassem, você ia falar assim, parece que eu tô me afogando, igual a doutora falou, no seco, né? Porque o pulmão tá encharcando de água, né? E então, assim, seria o mais comum aquela dificuldade em respirar, uma respiração mais rápida, né? A tosse é bastante comum no cão, né? No gato pode acontecer também, mas no cão é bem mais comum, tá? Esses seriam, assim, os 3 primeiros sinal clínico, né? Dificuldade em respirar, né? Respiração muito rápida, Cansaço também, Sai né? pra passear e eles Isso, deitam. cansado. Aquele cãozinho que eu sempre falo, ele dava 3 voltas no quarteirão, eu sempre tava passeando. Hoje não quer De dar repente mais. começou a diminuir, sabe, progressivamente. Hoje, qualquer caminhadinha ele faz, ele descansa. Aquele gatinho que não brinca mais, que tudo tá cansado, sabe? Você observa que ele tá mais cansadão. Então, isso aí também é um sinal clínico importante. O gato, só para falar um dos sinais clínicos do gato, às vezes o gato, como eu falei, às vezes passa despercebido. E o gato ele tem um sinal clínico da cardiopatia que pode ser a parada de movimentos, sabe? Parar os movimentos posteriores, principalmente. Ele fala que é muito comum no gato ter tromboembolismo, né? Por causa do tamanho do coração, a êxtase sanguínea, e faz formação de trombo. Esse trombo ele para lá, bati aqui, na trifurcação da aorta e ele perde, né, 90%, mas pode parar em qualquer outro lugar, até levando à morte súbita. Mas para na trifurcação da aorta e para de andar. E aí muita gente não vai pensar que isso, parou de andar, é um problema no coração, né? E na verdade vai levar para fazer raio-x, pensar que é trauma, né? E tudo mais. E na verdade é um problema no coração. E quando chega no cardiologista, né? Ou no especialista em cardiologia, vai ver lá, já foi, né? Já parou de andar, e o coração, e nem era isso o problema, né? O problema mais era o coração, e aí já está num caso mais grave, não tem como reverter. Então, é importante no felino. Aí depois existem outros sinais clínicos também, né? Aí nas complicações das doenças, como aumentar o abdômen, líquido abdominal, né? O fígado. É alteração hepática. Isso, aí alteração hepática, o baço fica grande, né? Alterações renais. Líquido também na CIT, né, que eu falei no abdômen, mas líquido na pleura também, né, na infusão pleural. Mas aí já... Aí edema de membros, né? Aí Então, já assim, complicou. desmaios,
né? Então, é claro que aí, conforme for complicando, ou o tipo de doença, levam sinais mais específicos, né? Mas vamos supor que hoje 90 ou um pouco mais por cento dos animais que vão para o cardio, né, atender, eles apresentam dispneia, né, cansaço, tosse, né, que seriam os sinais mais frequentes. Mas todos esses outros que eu falei é muito importante, se tiver, né, levar também para uma avaliação cardíaca, pode ser. E a alopatia é muito eficiente. Eu sou muito alopático, né? Como eu Não, falei, fale a tua verdade. eu falei, ó, Mas tem um pezinho na homeopatia. isso, eu falei, eu não desconsidero a homeopatia de jeito nenhum, porque como eu lembro que eu tava isso na residência, ou eu tava terminando a faculdade, eu não lembro, e aconteceu isso, né? E aí a gente começou, e os professores todos falaram assim, não, vai usar isso, vai usar aquilo, né? E aí eu acho que era aquele boom, né, da homeopatia, que começou boom não, né? Que começou a homeopatia mesmo ir para a era da veterinária, e já faz 20 anos, né? Com certeza já tinha há muito tempo, mas a gente não conhecia quando me formei, né? E aí a gente usou e deu muito certo. Entendeu? Então, assim, não descarto o uso, né? A Suelen sabe, né? Que a gente já conversou isso um pouquinho, né? E, então eu uso. Só que, assim, claro, eu ainda acredito muito na alopatia, né? Então a gente, e principalmente Mescla, né? nas doenças cardíacas, porque eu falo assim, eu não tenho tempo, às vezes, e talvez pode ser por ignorância minha, né? E eu não tenho um tempo muito para deixar o animal fazer o efeito do medicamento, para ver se eu acertei. Ah, Porque, não, a homeopatia é muito rápida, basta porque a ser bem homeopatia. indicada. Então, mas o problema da homeopatia, eu acho que tem que ser um homeopata, né? Tipo, existe hoje já os prontos, né? É, gente. Mas assim, às vezes pro animal, às vezes aquele, não Em sei, alguma casuística entendeu? específica, você fala. No específico, assim. Então eu uso muito medicamento ainda, né? Alopático, Você né? mescla, né? Você Dá uma usou os dois mesclada, em mas assim, conjunto. mas principalmente assim, não tem como a gente fugir, né? Mas os Porque casos que chegam para você são casos muito, muito graves ou também vem um pouco de filé mignon, alguns é, casos É, melhorzinhos? como que ó, funciona? Vem É. direto dos então, esse que é veterinários o que te problema, sabe, encaminham doutora? Ah, Esse, tá. ou o tutor isso. já Não te é que procura? isso, talvez eu usaria bem mais se fosse aqueles casos, como a doutora falou, o filé mignon. Isso, aquele que você descobriu Incipientes. por acaso, sabe? Aquele que foi Sim, fazer você o está ali na exame. rotina, você atende Isso, já há alguns anos, aí você vai escutar, opa, agora tem isso, um sopro, então vamos fazer Esse uns seria exames, confirmar o meu ouvido. esse seria o filé mignon, né, da É, cardiologia. vem uns filezinhos, Mas é. assim, infelizmente, o meu lá é É mais osso mesmo que osso, né? chega. Então, Carne de pescoço. isso, carne de pescoço, né? São aqueles mesmo que já tem que tomar um monte de medicamento, né? Que aí já Com várias várias alterações alterações, aí já vem sistêmicas, doença insuficiência renal renal, junto, entendeu? Às vezes, né, a maioria já hepática. com diagnóstico de edema pulmonar, né, e confirmado. Então, assim, é um pouco mais grave, sabe? Então, esses daí, por isso que eu falo assim, esses daí é difícil a gente fugir da alopatia, né? Não tem como, né, na casuística. Mas é por causa, talvez porque eu não atenda muito Mas mais dá o para começo. Como a gente não faz complementar. clínica geral, então eu dependo o quê? Dos veterinários me encaminhar, né? E Então, assim, chega eu já não tenho clínica, né? Se fosse aqueles animais que você está acompanhando desde filhotinho, na primeira vacina, segunda, aí lá para os 6, 7 anos você já escutou um ou sopro, mesmo quando chega aí, com uns 5 anos, né? é, Ou mesmo quando chega com 10 anos, mas não vem. grave, Começa com a isso, pele, é aí você isso, vai escutar, olha, tem tem um um sopro soprinho, também, tá isso. tossindo, Às vezes tá muito aparece, né? cansado, Mas, né? assim, o meu problema também lá é que eu não faço muito tratamento, né? Eu faço muito mais diagnóstico. Ah, você dá o Isso, diagnóstico pro 90% do que eu veterinário. faço na minha rotina, eu dou o diagnóstico pro veterinário. E aí quem E faz aí o quem trata tratamento é é o ele, entendeu? veterinário. Entendi. Então, assim, não sou muito eu de tratar. A gente acaba indicando, falando para ele o que usar, né? Mas Então indique claro, com os certeza. homeopáticos, né? Opa. Tem fatores homeopáticos extremamente eficientes. Então, assim, para os animais cardiopatas, né? Normalmente a gente até passa o fator renal já para acompanhar esses pacientes. Por quê? Porque já sabe que vai ter problema mais para frente. Então, nesse caso, é muito interessante, né? Se ele evitar que tenha problema, ou demorar mais, né? A gente sabe que os cardiopatas, eles vão acabar tendo uma diminuição da perfusão renal, e isso vai levar a uma doença renal, né? Então, É como
Você jogar dominó, depois você põe todos em pé, assim, bate É, só em uma, né? é. Só no primeiro, mas... É que eu falo, assim, Então, aí o não. último que para é o coração. Isso. Aí, ai, doutor, infartou. Isso, aí vem acima, né? E aí a gente vai levando, né? A pessoa falou infarto, tenta explicar, porque às vezes a pessoa não entende também, né? E a questão do diagnóstico? Começa na auscultação e vai até. Isso, aí o diagnóstico, que eu sempre falo, que por isso que a gente começou falando, né? Que a auscultação é muito importante, é o pilar de tudo, né? Mas depois a gente tem que, auscultou, viu um soprinho, ou tem dúvida, né? Às vezes a É, às pessoa vezes o não animal é tem. muito agitado ou está Isso, é. arfando muito, você não consegue auscultar. Então, acontece muito comigo, Com certeza, e comigo também, né? né? É, a gente pega, eu falo assim, que você pega aquele pug que fica. Como você vai auscultar, né? Não, você não Mas ausculta não ausculta nada. nada, né? Não é pulmão. Quem Isso fala não que é ausculta é auscultação, mentira, entendeu? Porque não ausculta. porque Aqui ele na não te região, dá quando tiver muito chance. calor, então o animal está muito ofegante, né? É, Animal muito gordo, então a gente não tem dificuldade de por auscultar. mais que você segure, o focinho continua. Barulhento, né? Então, assim, tudo isso dificulta. Então, assim, tem dúvida, né? Ou tem algum sinal clínico, ou você conseguiu Os auscultar. sinais clínicos, Isso, né? Às vezes chegam primeiro do que a auscultação, que às vezes é inviabilizada pelas condições pelas do condições cão. do local e do Do paciente, cão, né? E então, assim, aí a gente vai para os exames, né? E aí dentro dos exames, né? Aí tem o eletrocardiograma, como a doutora falou, O o eco, que é o exame. ecocardiograma, né? O eco e o Fala um eletro são pouquinho a diferentes. Fala diferença. O para nós pessoal qual a confunde. diferença, eu É preciso aprender. importante. Isso. Conta para nós. Bom, são exames complementares, né? A gente sempre fala, as pessoas falam, posso escolher um? Eu falei, não, são exames totalmente diferentes, né? E cada um vê uma coisa, né? Então, o eletrocardiograma, ele é mais para arritmias, né? Ele é um padrão ouro para a gente diagnosticar arritmias, né? Então, a gente coloca lá e realmente vê se o animal tem alguma alteração de ritmo, alguma doença ali que É a causa uma eletricidade do arritmia. Isso, é uma cardíaco. eletricidade, né? Então, a gente sabe que o coração, ele tem potencial elétrico, e a gente registra esse potencial elétrico, antigamente no papel, hoje, na modernidade, na tela do computador, né? Então a gente registra isso aí na tela do computador, esse potencial elétrico, e a gente vê se essa elétrica, né, essa corrente elétrica do coração estão no ritmo certo, se estão, né, E o passando coração é pelo o lugar primeiro certo. órgão que começa a funcionar. Isso. A gente fala que tem um E lugar aí o no coração que último, chama nódo sinusal, né? Que ali é o dedo de Deus, né? Que não sei, né? que dá o... Que dá o start, né? Ele que comanda tudo, né? Então, se por acaso ele falhar, a gente começa a ter vários problemas, né? E se não existisse ele, não existiria O a resto de vida como todos é os todo, né? órgãos. Isso. Então, a gente, a gente não, né? No caso, eu brinco sempre ali que ali é o dedo de Deus, né? É melhor bater do que É apanhar. isso aí. E aí o eletro, então, é mais para a gente ver essa alterações de condução e ritmo, né? Com condução do impulso elétrico dentro do coração e o ritmo do coração, né? Através das ondas Mas que a eles se gente... complementam. O ecocardiograma já é outro exame, né? Outro tipo... Porque no ecocardiograma a gente vai ver alterações estruturais e funcionais, né? Então a gente vê desde uma alteração estrutural na válvula, né? Uma válvula que está espessada, que é a mais comum, né? Doença mais comum. Uma insuficiência de válvula, né? Um refluxo. A gente vai diagnosticar mesmo o sopro, que tipo de sopro que é, onde que está acontecendo esse sopro, né? Que a gente já escutou, né? Qual que é a gravidade desse sopro. E se É um está causando ultrassom, em aumento, vez da isso, barriga, é um no ultrassom do coração. coração, né? E aí a gente consegue ver função, se ele está contraindo bem, se ele está relaxando E bem. dá pra gente ouvir, né? Pluf, É, pluf, tipo, pluf, aí a gente consegue colocar o que a gente chama de Doppler, né? Aí a gente consegue ouvir e escutar o fluxo, né? Então, o fluxo É do bonito. sangue, aí a gente consegue ali, Na medicina, escutar, né? o escuta do bebê Aí também. na medicina, Aí é blu, 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 blu. isso. É corrido. E é tipo da medicina, né? Usa a mesma fisiologia, né? Para física, né? Desculpa. Mesma física para o cardio também. Né? Então, só claro que existe coisas diferentes, né? Não é o mesmo probe, né? O transdutor, não é o mesmo ultrassom que às vezes fazem, né? Então são coisas diferentes, mas é mais ou menos a física semelhante à ultrassom abdominal, à ultrassom fetal, enfim. Então, por falar em física, os medicamentos homeopáticos, fatores homeopáticos, são medicamentos físicos, não são medicamentos químicos Aham, como os alopáticos. é. Nossos medicamentos são físicos. Mexe mais com equilíbrio, né? Assim, É,
exatamente. Existe a energia naquele insumo, que são os glóbulos, Uhum. ou quando é para bovino, aquele pó, né, que é a sacarose, a gente tem a energia do princípio ativo. Então, nós estamos numa outra era, Então. Isso é tá? muito antigo, mas é muito mais para frente do que a gente entende, né? Exatamente. E é Isso é uma mais medicina antigo que a tão própria tradicional, alopatia. mas é muito mais à frente do que a gente consegue compreender, assim, pelo menos quem não trabalha, né? Homeopatia surgiu primeiro que a É, própria com certeza. alopatia. E é muito Doutor, algum comentário assim de tratamentos homeopáticos para o coração? Ouça seu coração e ouça o coração do seu cão e gato. isso, né? E leve para um homeopata. Acho importante sempre ter essa visão, sabe? Como eu falei, o diagnóstico é muito importante, né? Mas dando tratamento, como a doutora falou, ela precisa ser um tratamento conjunto, sabe? Você não pode ver só o coração, né? Eu sempre falo para os proprietários, não adianta eu passar para o gatinho lá uma bateria de medicamento que o proprietário não consegue dar, entendeu? Então eu tenho que sempre tentar fazer o melhor possível com Dentro com daquele menos contexto. esforço. Um tratamento execuível. Então, assim, esse que a doutora falou, eu acho que realmente é o que é mais importante. Olhar o todo, né? Escutar tanto o proprietário, mas, né, o tutor, mas também o animal, né? E aí a gente conseguir fazer um tratamento de excelência, né? Doutor, para finalizar, para o animal cardíaco, qual a frequência média, assim, importante para ele estar frequentando, fazendo os exames, porque tem uma manutenção disso, né? Então, é muito importante que depois do diagnóstico, a cada 6 meses, mais ou menos, ele passe ali pelo veterinário, veja como tá. É claro que existe casos, como eu falei, mais graves, que a gente Precisa tem que ser com melhor acompanhado. menor tempo, né? Às vezes uma vez por mês, às vezes a 2 meses. Então, assim, casos muito mais graves, até mesmo assim, nunca deixa o veterinário, né? Pelo menos no começo do tratamento, tá ali sempre acompanhando o cardio, né? Enfim, para tentar equilibrar ou manter, né? Ou compensar esse paciente para depois a gente conseguir aí prolongar. Mas normalmente depois do diagnóstico e o começo do tratamento, a gente manda a cada 6 meses no máximo para SAR, né? Antes, né, como eu falei, antes dos 7 anos, às vezes uma vez por ano. Aí depois do diagnóstico, aí não tem mais como fugir. Sempre vai estar ali com... E dá para manter a qualidade de vida para o animal Isso que é cardíaco. importante, né? Ah, sim, em vida longa. Vida O longa. importante é o que a gente Né? quer é isso, né? Que mantenha a qualidade de vida, que eles vivam bem, os tutores ficam felizes, né? E a gente também, no final Profissionalmente, né? profissionalmente fica muito feliz, né? Ok, doutor, muito obrigado pela Imagina, sua eu que presença, tá? A aprendi gente mais do que agradece. falei, né? Imagina, Então, nós assim, que A gente aprendemos. agradece muito pelo seu conhecimento, tá? E doutora também, muito obrigada pela Eu que presença, agradeço o pela convite. sua experiência também. Imagina, gente eu vai- aprendo com os bichinhos. E a gente vai encerrando por aqui. Nós agradecemos a sua presença, a sua audiência e até o próximo episódio. Até logo.